Agora a gente vai ver estrutura de repetição. Estrutura de repetição é muito massa, vocês vão gostar. Eu vou abrir nosso Visual Studio aqui. Talvez essa aula fique um pouquinho maior, porque, querendo ou não, às vezes pode ser um pouquinho mais difícil entender estrutura de repetição, mas vai dar tudo certo. Vamos colocar aqui aula 05. Pronto, vai. Perfeito, a gente já abriu aqui a nossa aulinha. Vamos lá. Bom, e o que são estruturas de repetição? Como o próprio nome diz, é uma estrutura, um código que a gente vai fazer, que vai ficar se repetindo até uma determinada condição ser atendida ou até você falar para, certo? A gente vai aprender como que a gente atende essa determinada condição e como que a gente fala para o código, porque senão ele fica rodando infinitamente, certo? Bom, e tem duas estruturas de repetição, o while e o for, tá? A gente vai ver primeiro o while, ele é um pouquinho mais simples de entender, bem simples na verdade, e depois a gente vai ver o for, onde as pessoas mais com dúvida, né? Bom, vamos começar aqui. Primeira coisa, eu vou chegar pro lado aqui de novo, para colocar o códigozinho aqui na tela, e depois eu faço no Visual Studio, pra vocês entenderem, certo? Bom, como é que funciona o while? É uma estrutura de repetição, como eu falei. Então, a estrutura dele é o seguinte, a gente vai colocar o while, a condição, 2 pontos, e embaixo a gente coloca, com aquela indentaçãozinha, o tabzinho, a gente coloca o que a gente quer que aconteça na estrutura de repetição. Nesse nosso caso, o que a gente vai fazer? A gente vai declarar uma variável a igual a 0, ali em cima, certo? Perfeito. E na primeira linha do while ali, a gente vai colocar um print a, certo? Embaixo desse print a gente vai colocar que a é igual a mais 1. Ou seja, toda vez que acaba essa estrutura de repetição, chega ao fim dela, o a vai acrescentar em 1 no valor dele mesmo. Se ele era 0, vai ser 0 mais 1. Então a agora vale 1, certo? E assim por diante. Como é que funciona? Enquanto essa determinada condição aqui, que no nosso caso a gente vai trocar aqui por a menor do que 10, enquanto ela for verdadeira, a estrutura de repetição vai continuar rodando. Então, o a é 0, certo? While, na tradução, significa enquanto. Então, enquanto a for menor do que 0, ele vai rodar esse código. Ele fica rodando, fica rodando. Então, o que vai acontecer no output? Né? O output é no terminal, o que vai printar na tela pra gente. Basicamente, ele vai printar, nesse caso ele está printando A, né? Então, na primeira repetição, o A vale quanto? O A vale 0. Então, A igual a 0, ele vai printar o 0, certo? Beleza. Aí, na segunda linha da estrutura de repetição, o A é incrementado em 1. Então, A agora vale 1. Perfeito. Volta para o começo da estrutura de repetição. Ele vai printar. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é ver se a condição ainda é verdadeira. Tá? Então, essa condição, A ainda é menor do que 10, A vale 1, né? Então, 1 é menor que 10. Então, ele vai fazer de novo a estrutura de repetição. Vai printar, no caso agora o A vai valer 1. Então, ele vai printar 1. Depois vai acrescentar 1 no número de A de novo. Aí ele vai de novo para cima e vai ver a condição. A é 2 agora, né? É menor do que 10? Sim. Então ele vai continuar essa estrutura de repetição e ele vai fazendo isso até A chegar no valor de 10, né? Porque 10 não é menor que 10, é igual. Perfeito. Então quando ele chega no valor 10, aí a estrutura de repetição acaba. Pronto. É assim que funciona. Vamos fazer aqui na prática para vocês verem como é que funciona. Tá. A gente está aqui no código. Eu vou declarar a variável A. Ela recebe 0. Perfeito? E agora a gente vai fazer aquela estrutura de repetição que eu falei para vocês. While, dessa forma, tá? A menor do que 10, ou seja, enquanto A for menor do que 10, faça o que a gente vai colocar aqui embaixo. Nosso primeiro comando vai ser um print A. Se a gente printar só dessa forma, ele vai ficar num loop infinito, porque A sempre vai ser menor do que 10. Ele não... E isso provavelmente vai travar seu computador, porque vai ficar aqui infinitamente. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então, o que a gente tem que fazer? A igual a A mais 1, certo?
a gente pode abreviar isso aqui. Quando a gente fala que A é igual a mais 1, a gente está querendo falar que A é igual a 0 mais 1. Na próxima, A vai ser 1 mais 1. Na próxima, A vai ser 2 mais 1. Ele vai aumentando em 1 toda vez, certo? E a gente pode abreviar isso aqui dessa forma aqui, ó. Mais igual a 1, tá? É a mesma coisa, é só uma forma abreviada que o Python tem essa disponibilidade pra gente, certo? É só uma forma abreviada. Bom, então vamos printar isso aqui, né? Deixa eu limpar aqui o terminal da última aula. Perfeito. Vamos aqui, ó. Vou rodar o código. Aí, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, até o 9. Ele foi aumentando de 1 em 1. Quando a condição foi encontrada como falsa, então ele parou o código. Isso é muito legal, dá para fazer muitas coisas com isso, muitas coisas mesmo, certo? Bom, antes de a gente passar para a estrutura de repetição for, que eu acredito que é a mais usada e mais legal também, eu vou falar uma coisa que serve para as duas estruturas de repetição, tá? Então o que eu vou falar aqui para o while vai valer para o for. Então vamos lá, existem duas coisas chamadas, dentro das estruturas de repetição, existem duas coisas chamadas continue e break. E para que serve esses dois comandinhos, né? Vamos fazer na prática que eu acho que vocês vão entender melhor. Tá, vamos lá. Eu vou apagar essas duas primeiras linhas aqui e a condição do while, tá? Eu vou fazer aqui, enquanto o while for true, isso aqui é uma condição, né? Então, enquanto ela for true, ela vai ficar rodando. Ou seja, desse jeito aqui, ela vai ficar rodando infinitamente, porque condição é verdadeira? Sim, continua. Condição é verdadeira? Sim, continua. Certo? Então, é para isso que serve o comandinho break. Quando o código encontrar esse break, ele vai parar, não importa o que aconteça. Entendeu? Então vamos lá. Vou colocar 2 pontos aqui, Enter. Ele já dá a indentaçãozinha aqui pra gente. E a gente vai fazer o seguinte. If, né, uma condição, A for igual a 10, vamos colocar igual a 15 aqui. Então eu quero que ele print A. Na verdade eu vou colocar diferente, tá? Ou seja, se A for diferente que 15, ele vai printar o A. Else, se não, ou seja, se a primeira condição for falsa, né? Ou seja, se a primeira condição for falsa, o que a gente vai fazer? Deixa eu colocar aqui, break. Ou seja, se essa primeira condição for falsa, né? Ou seja, o A foi igual a 15, então ele vai usar esse break e simplesmente vai parar a estrutura de repetição. Quando ele encontrar esse break, ele para a estrutura de repetição. E aí aqui a gente vai incrementar o A em 1 novamente, tá bom? Então vamos lá, vamos rodar o código. Deixa eu limpar isso aqui. Aí ele printou até o 14, né? Tá, então o que aconteceu? Quando ele estava aqui no 14, ó, A é igual a 14. Ele foi aqui na condição. 14 é diferente de 15? Sim. Então printa o A. Printou 14. Agora ele veio para cá, A mais igual a 1. Então agora o A vale 15. Ah, 15 é diferente de 15? Não. 15 é igual a 15. Então, a primeira condição é falsa, ele vai pro else. Break. Acabou o código. Parou aí, certo? E como é que funciona aquele comandinho continue que eu falei? Tem o break e tem o continue, né? Eu vou colocar nesse mesmo código aqui, para não ter que criar um outro. Mas acredito que dá para entender tranquilo. Vamos colocar aqui, ó, continue. Como o próprio nome diz, ele vai continuar o código. Tá, mas como, né? Eu vou colocar algum comando aqui embaixo, ó. Print. Alô. Tá vendo que ele tá até mais escurinho aqui? Isso significa que ele não vai rodar. Porque quando o código encontra continue, ele simplesmente ignora tudo embaixo dele e volta para o começo da estrutura de repetição, certo? Então, por exemplo, vamos ver aqui. Se a gente colocar esse continue aqui em cima do A mais igual a 1, tá vendo que ele já ficou escurinho aqui? Ou seja, quando chegar aqui no continue, ele vai voltar para o início do código. E esse código vai ficar rodando infinito, porque o A não vai ser adicionado 1 no A a cada repetição, certo? Então é isso que o continue faz, tá? Ele basicamente volta para o início do código, ignorando o que está embaixo dele.
mas ele não para a estrutura de repetição diferente do break, certo? Bom, espero que vocês tenham entendido o while. Ele é um pouco mais simples do que o for, mas vamos ver o for agora para vocês entenderem certinho como é que funciona, tá? Bom, antes da gente começar a aprender o for, é importante que vocês saibam o que é algo iterável. Exatamente essa palavra, iterável. E o que é algo iterável? Basicamente tudo que a gente pode percorrer. Eu vou colocar um exemplo aqui. Vou colocar aqui a lista é igual 1, 2, estou criando uma lista aqui, tá? O nome é lista, eu podia dar qualquer nome aqui. Mas enfim. Vou colocar aqui uma string também. Essa string vai se chamar banana. Bom, vamos usar essas duas como exemplo, tá? O que é algo iterável? É algo que a gente pode percorrer. Ou seja, a gente pode percorrer cada elemento daquilo. Então, nesse caso aqui é uma lista, a gente pode percorrer essa lista. O primeiro elemento é 1, depois a gente percorre, vai para o 2, 3, 4, 5. Banana também é iterável, por quê? Porque a gente pode percorrer a palavra banana. Primeira letra, B, aí depois a gente vai para a segunda, A, depois a gente vai para a segunda, A, N, A, e assim por diante. Isso é algo iterável. E por que é importante saber isso? Porque a estrutura do for é justamente essa aqui. Eu já vou colocar direto na tela, tá? É basicamente isso aqui, ó. For. Aí aqui a gente coloca o valor x. Eu vou colocar x por enquanto, tá? Mas pode ser... Isso aqui é uma variável, você pode dar qualquer nome. Vamos colocar x aqui. Iterável. 2 pontos, o tabzinho, tá? E aí aqui a gente vai dar o comando que a gente quiser. Eu vou dar um print só para ele dar o errinho. Bom, ficou estranho isso aqui, né? For, x, iterável. Mas o que isso quer dizer? Basicamente, ele vai percorrer essa iterável. Se for uma lista, ele vai percorrer cada elemento dessa lista. E para cada elemento dessa lista, o x vai assumir o valor. Para cada repetição, o x vai assumir um valor que vai ser o elemento da lista em ordem. Não só da lista, né? De qualquer coisa que dê para percorrer. Vamos fazer um exemplo na prática que você vai entender certinho como é que isso aqui funciona. Eu vou fazer uma lista de números aqui. Novamente. Vou colocar aqui, ó. 5, 6, 4, 2, 20, 45, 85, 96, tá? Um Pokémon de número aleatório aí. E aí, basicamente, a gente quer percorrer o quê? A gente quer percorrer essa lista. Então, aqui no lugar dessa iterável, eu vou colocar o nome da lista. Lista, números, tá? 2 pontos aqui também, que é nas estruturas de condição. Para cada repetição, o for ele vai ficar repetindo. Para cada repetição, o x vai ser um valor da lista. Vamos colocar aqui, ó, print x, só para vocês terem uma ideia. Vamos colocar, em vez do x, o número, para vocês entenderem que pode ser, isso aqui pode ser qualquer nome que você dê a uma variável, tá? E para vocês entenderem que isso aqui é um númerozinho da lista. Vamos rodar esse código aqui. Ó, primeira repetição, ele vai printar o número, printou o 5, tá? Depois o número vai se transformar no segundo valor da lista, 6. Então ele vai vir aqui, vai printar o 6. Depois o número vai se transformar no terceiro valor da lista, 4. Printou o 4. E assim por diante, ele fez isso até o final, tá? Então é algo que você pode percorrer. E esse númerozinho aqui, ele vai ser o valor da lista. Para cada repetição, ele vai mudando o valor da lista, né? Indo para frente aqui. Perfeito, espero que vocês tenham entendido. É um pouco confuso de primeira, mas não se preocupa. O for é a estrutura de repetição mais importante. Dá pra gente fazer muita coisa com ela. Vamos fazer alguns exemplos aqui para vocês entenderem melhor. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou usar esse mesmo exemplo aqui, tá? Só que agora eu vou criar uma nova lista aqui embaixo, ó. Nova lista. E ela vai ser uma lista vazia, tá? Ou seja, é só uma lista vazia, não tem nenhum valor dentro dela, ainda. Porque a nossa ideia é a cada repetição do for adicionar um valor ali dentro da lista. Se esse valor for maior do que, por exemplo, 15, tá? Ele só vai adicionar valores maiores que 15. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos colocar aqui, mesma coisa, for número em lista números. E o que a gente quer ver? A primeira coisa que a gente quer ver
esse númerozinho aqui, esse valor que essa variável aqui está assumindo, tá? Ela é maior, na verdade ela é menor do que 15? Se sim, se ela, na verdade vamos colocar maior aqui, que é melhor, né? Se sim, se ela for maior do que 15, a gente vai querer adicionar esse valor dentro dessa lista, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Vocês lembram o métodozinho que eu ensinei para adicionar um valor numa lista? É ele que eu vou usar aqui. Então a gente coloca aqui, ó, nova lista, ponto, append, certo? E aqui dentro a gente quer adicionar o quê? Um número, que é maior que 15 no caso. Se por acaso ele não for maior que 15, a gente não precisa colocar nada, na verdade, né? Se só dessa forma aqui, se por acaso o número não for maior que 15, for menor, então não vai acontecer nada, tá? Vamos printar aqui embaixo a nova lista. E vamos printar ela aqui em cima também, só para vocês verem a diferença, tá bom? Nova lista. Vamos lá. Vamos rodar esse códigozinho aqui. Ó, printou aqui em cima essa nova lista, uma lista vazia. Fez a estrutura de repetição. Cada loop, né? Ele foi verificando se esse número aqui é maior que 15. Se por acaso for maior que 15, ele adicionou aquele número na nova lista. Então aqui embaixo a gente tem uma nova lista com todos os números maiores que 15. Muito legal, né? Muito legal. Bom, dá para fazer diversas outras coisas. E lembra que eu falei que dava para percorrer string também? A gente pode fazer um string aqui também. Vou apagar isso tudo aqui, tá? Vamos colocar um texto aqui, é igual... Eu estou aprendendo Python. E a gente vai fazer um for. Eu escolho o nome dessa variável que eu vou colocar agora. Então eu vou colocar aqui, ó, letra. Em texto. O texto é a nossa iterável, algo que a gente vai percorrer, tá? E, ou seja, para cada loop, essa letra aqui vai ser uma letra desse texto. Ou seja, a primeira vai ser E, depois vai ser U, depois vai ser o espaço. Então vou colocar 2 pontos aqui e vamos printar essa letra. Deixa eu rodar o código, ó. Fez um negócio gigante aqui, ó. Eu estou aprendendo Python. Tá vendo que ele vai colocando em várias linhas assim? Certo? Bom, e por fim, algo que é muito usado no for é algo chamado range. Eu vou explicar para vocês. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos fazer um novo for, tá? Eu vou colocar for n, de número, tá? In, a gente pode usar isso aqui. Range, abre e fecha parênteses. Perfeito. O que a gente vai colocar dentro desses parênteses aqui? Basicamente, ele vai pegar em um range, né? De um número inicial que você escolher e um número final que você escolher. Então a gente pode colocar aqui, ó, de 0 a 15. Então é a mesma coisa de estar percorrendo uma lista que é ordenada bonitinha de 0 a 15, tá? 0 a 14 no caso, porque esse final aqui, ele sempre vai pegar até um número menor que esse. Então nesse caso aqui ele vai pegar até o 14, tá? Então a gente vai printar aqui, ó, de novo, ó. N. Vamos colocar, em vez de 15 aqui, vamos colocar 8. Um número menorzinho para não printar um monte de coisa aqui. Vamos rodar isso aqui, ó. Aí ele printou 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até um número menor, como eu falei. Então é basicamente isso aqui é bem usado, tá? Quando a gente usa for, esse rangezinho. A gente pode começar, por exemplo, no 5 e ir até o 8, né? Vai ficar um número menor. Então se eu printar isso aqui, ó, ele começa no 5, 6, 7, 8. É legal, né? E tem um terceiro parâmetro que a gente pode passar aqui. Não é obrigatório, como vocês viram, deu para usar sem. Mas a gente pode passar um terceiro parâmetro aqui, que é de quanto em quantas casas ele vai pular. Então vamos fazer o seguinte. Eu quero que ele vá do 0 ao 20, de 2 em 2. Então se a gente printar isso aqui, ó, começa no 0, depois 2, 4, 6, 8. Agora eu quero que ele vá de 5 em 5. 0, 5, 10, 15. Tá? É assim que funciona o range. Bom, com isso aqui você já consegue fazer todos os exercícios daquelas últimas 2 listas que eu passei nas 2 aulas passadas, de string e de listas. Agora vocês conseguem fazer os exercícios que envolvem estruturas de repetição, que você pode fazer várias vezes, certo?
Bom, antes da gente ver lá os exercícios, eu vou ensinar só mais uma coisa aqui. Pode ser que confunda isso e tá. Então, qualquer coisa rever essa parte. Bom, é uma funçãozinha chamada enumerate. E para que ela serve? Eu vou colocar aqui, ó, uma lista de nomes, tá? Vou colocar aqui, ó, funcionários. Perfeito. E aí a gente tem o funcionário Leonardo, a gente tem a funcionária Camila, a gente tem o funcionário Gabriel, Lucas e a Bia, tá? Então a gente quer percorrer essa lista, tá? Então a gente vai fazer um for funcionário é o nome da lista, ó, funcionários. Normalmente a gente faz isso, certo? Esse aqui é no plural, esse aqui é no singular. Por quê? Porque esse aqui vai assumir o papel do funcionário. Esse aqui é funcionários, porque tem vários funcionários aqui, é uma lista de funcionários, tá? Vamos printar isso aqui, ó. Funcionário. Perfeito, olha, printou todos os funcionários aqui. E existe uma funçãozinha chamada enumerate, como eu falei. Eu vou colocar ela aqui, ó. Enumerate. E vou fechar e abrir parênteses. Dentro do parênteses eu vou colocar o nome da lista. Desse jeito aqui. E quando a gente faz isso, o que ele faz? Ele pega... A gente precisa dar mais um valor aqui. E eu vou chamar esse valor de índice. Como é que ele vai funcionar esse numerate? Basicamente, para adicionar nesse primeiro valor aqui, ele vai adicionar o índice a cada loop. Ou seja, ele vai começar no 0, depois vai começar no 1, depois vai começar no 2. Começar não, né? Vai virar o 2, 3, 4. E o funcionário vai continuar sendo o funcionário da lista de funcionários. Vamos fazer o seguinte, vamos printar agora. Fazer o seguinte, eu vou colocar um fstring aqui. Vocês já aprenderam a fazer isso. Eu vou colocar aqui o nome do funcionário. E fora, vou colocar Vou abrir de novo isso aqui. Primeiro, segundo, terceiro. Funcionário da lista. Tá. O que isso aqui vai fazer? Eu vou colocar um índice aqui. Ó, aqui no funcionário ele vai pegar o primeiro funcionário, o Leonardo. Certo? E no índice ele vai começar em 0. Deixa eu rodar esse código pra vocês entenderem, ó. Leonardo é o 0 funcionário da lista. Isso aqui não existe, né? Mas ele vai começar em 0. O que a gente tem que fazer, na verdade, né? Vou colocar um mais 1 aqui. Então, ou seja, o índice vai ser o índice mais 1. 0 mais 1. Vamos rodar de novo, ó. Leonardo é o primeiro funcionário da lista. Camila é o segundo funcionário da lista. E assim por diante. Tá vendo que esse índice ele vai aumentando de 1 em 1? É para isso que ele serve, tá? Às vezes é muito útil esse índicezinho aqui. Bom, é isso o tutorial de repetição. Espero que vocês tenham entendido, é um pouquinho mais confuso, por isso... Bom, e é muito importante fazer os exercícios para justamente fixar isso aqui. Então, novamente eu vou passar aquela listazinha de exercícios, certo? Vou colocar aqui, ó, no link, novamente. Lembrando que agora vocês já conseguem fazer praticamente todos os exercícios da lista, exercício listas, né? E de strings. Agora a gente vai vir nesse aqui, ó, no 3. Estrutura de repetição. Perfeito. Vamos fazer algum exercício. Desse aqui eu já peguei um dos exercícios pra gente fazer aqui junto, tá? Fazer assim, ó. Bom, eu vou colocar esse exercíciozinho aqui pra gente já fazer ele, pra vocês entenderem como é que funciona, tá? Faça um programa que peça ao usuário um número e retorne uma pirâmide crescente de acordo com o número, dessa forma. Não vou conseguir colocar dessa forma aqui porque tem um printzinho no exercício, né? Deixa eu ver se ele tá aqui. Não, mas enfim. Basicamente ele quer que a gente faça 0, depois 1, 1, depois 2, 2, depois 3, 3, 3, depois 4, 4, 4, 4 e assim por diante, tá? Como é que a gente vai fazer então? A gente vai pedir um valor para o usuário. Um valor inteiro, no caso, certo? Input. Informe um valor. Perfeito, o usuário vai informar um valor, vocês já aprenderam essa parte. E eu vou colocar aqui também que A recebe 0. Só estou declarando a variável A igual a 0. Vocês vão entender o porquê, tá? Eu vou fazer um for.
for, vou colocar aqui n, né, de número, in range. E eu quero que nesse caso ele vá do range 0 até o valor que a pessoa nos deu aqui. Mas lembra que ele sempre pega -1 desse valor? Então, quando a gente printava lá de 0 a 20, ele pegava até o 19. Então a gente quer colocar mais um aqui, para ir até o valor que a pessoa pediu, certo? Beleza. E aí eu vou colocar aqui A mais igual a 1, para ir acrescentando 1 a cada loop, né? E vou colocar um print aqui, fazer um xstring para ficar mais bonitinho. Vou colocar o n, já explico isso aqui, tá? E vou multiplicar pelo A. O que a gente fez aqui? Bom, basicamente a gente construiu aqui o for n in range. Ele vai basicamente ter um range de 0 até, se a gente colocou 20 ali nesse valorzinho aqui, ele vai ter até o valor de 20, tá? E aí, a cada loop, ele vai acrescentando 1 no A. Por quê? O A vai começar com 0, certo? O A, na verdade, vai começar com 1. Porque ele vai aumentar 1 aqui, então no print ele já vai ser 1, tá? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, a pessoa escolheu 20. A pessoa escolheu 20, então ela vai colocar aqui, ó. O n vai ser 0 vezes 1. Ele vai pintar só um 0, tá? Na segunda, agora o n vai valer quanto? 2. 1, na verdade, perdão. Vai valer 1. E o a vai valer 2. Então ele vai pintar 1 vezes 2, tá? E assim por diante. Vamos dar um print isso aqui para vocês verem como é que funciona. Forme o valor. 20. Olha o que ele fez. 0, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4. E assim ele foi aumentando para cada número. Vou colocar um número menor, fica mais fácil de ver. Vou colocar aqui 8. Ó, tá vendo? Ele fez uma piramidezinha aqui. Enfim. Essa foi uma aula um pouco mais longa. Espero que vocês tenham entendido. Eu vou deixar... São muitos exercícios, mas eu vou deixar a resolução de todos eles aqui na descrição. Se vocês não entenderem, vai lá na resolução, vê o código, tenta entender, tenta ver o que eu fiz, certo? Lembrando que é na prática que vocês vão realmente aprender. Bom, isso aqui foi a aula. Até a próxima.